Muito bem, estamos começando mais um programa Bom de Papo nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Estou aqui ao lado do meu amigo pessoal de longa data, Leonildo Severo. Leonildo Severo, que vai estar aqui falando sobre vários assuntos. Leonildo é jornalista, advogado e viveu um drama pessoal familiar e fez desse drama uma causa, né? Em vez de ficar reclamando da vida. Claro que não tem como não lembrar do fato trágico, mas fez deste fato uma causa para ajudar outras pessoas pelo Brasil inteiro. Boa noite, Léo. Um prazer ter você aqui no Bom de Papo. Boa noite, Rude. Boa noite a toda a sua equipe, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela emissora. Parabenizar você por esse sucesso, por essa dedicação. Estamos aqui para conversar no assunto que você quiser tratar. Muito obrigado. Muito bem, tá aí, esse é o Léo. Olha, Leonildo Severo da Silva, filho do seu Antônio Severo, e a dona Maria dos Anjos Silva, tem irmãos, o Naldinho, a Leuzenir, que foi vereadora, Maria Inês e Leonilson. Chegou a Sinop com os pais e irmãos no dia 11 de agosto de 1977. Portanto, o Léo é pioneiro mesmo. Neto dos pioneiros Brás Claro dos Anjos, já faleceu em 97, e a dona Geraldina Silva dos Anjos, casado com a dona Sueli Frâncio Severo, gente boa demais da conta, já há 25 anos de convivência de marido e mulher, pai do Eric Frâncio Severo, que lamentavelmente faleceu vítima da violência sem fim desta cidade e do Brasil, e do vereador Ícaro Frâncio Severo, de 22 anos, salvo engano, o vereador mais novo eleito em Sinop. 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 Né? O vereador mais novo eleito em Sinop tem 22 anos, o meu amigo Ícaro Frâncio Severo, que é estudante de Direito, está formando no ano que vem, né? Após ter vivido uma tragédia familiar em que o seu filho, que cursava Direito, veio para Sinop, cursava medicina, veio para Sinop passar as férias num final de ano com a família, num momento de alegria, de confraternização familiar. O pai acabou passando por uma tragédia indescritível em que o seu filho foi assassinado de forma covarde, cruel, e desta grande dor, quase que não dá nem para descrever, impossível descrever essa dor, ele fez dessa dor uma luta, uma causa e um objetivo de vida que tem seguido pelo Brasil afora, criando o Instituto Eric.org e lutando para aumentar as penas ou diminuir a impunidade no Brasil, aumentando as penas para alguns crimes, mais especificamente o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. É isso, né, Léo? Estamos certo? É isso, Rude. Então, assim, é difícil a gente vira e acaba falando disso, mas assim, já que foi mencionado, eu trouxe aqui, Rude, trouxe o boné, né, um boné que é uma homenagem ao Eric. Nós fizemos já acho que mais de 1000 bonés, quase 2000 bonés distribuindo. Minha cunhada Tereza distribui em vários movimentos lá em São Paulo. Eu queria agradecer aqui a minha família, a Sueli, ao Ícaro, aos demais familiares, a todos que estiveram conosco desde aquele primeiro momento, que depois apoiaram nessas assinaturas. Foram 112 mil assinaturas, quase 112 mil entregues lá em São Paulo, em Brasília, e depois nós continuamos, segue online, institutoeric.org, tem lá uma petição online que continua esse movimento. Qual é o objetivo? Quero até deixar um para você. Né? Uma honra. Aí vou deixar mais um aqui, depois você vê o que você faz. Tá? E só para relembrar, quando houve a tragédia, a gente você fica sem rumo, né? E naquele momento estava sepultando o Eric, alguma coisa assim, precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui enquanto você nós começamos a escrever para todos os deputados, senadores, uma forma até de alertar, de chamar atenção. E isso, em dia 26 de janeiro, nós escrevemos a carta para todos os deputados e senadores. Dia 12
12 de fevereiro, o deputado Major Olímpio de São Paulo protocolou o projeto de lei 353/2015, que ele pede, na verdade, uma atualização da pena que está no Código Penal. Hoje é 30 anos, mas é um código de 1940, quando a expectativa de vida era bem abaixo. Então, hoje, para atualizar a expectativa de vida que tinha de 1940 com a expectativa de agora, a pena deveria ir para 55 anos. O deputado e a equipe optaram por 50. Aí alguém, mas a Constituição não permite, o Brasil... Enfim, a questão não é essa. A questão é que precisa ser feita alguma coisa, precisa essa discussão. 50 anos não resolve nada. Nada resolve depois que acontece isso. Mas é uma forma, porque tem pessoas que falam, tem que ter pena de morte. E se você, na hora daquele momento, você fica realmente transtornado. Mas assim, pena de morte no Brasil, acredito que nunca vai, e também não é, você começaria a dividir muitas questões. A prisão perpétua seria eu vou dizer ideal, mas pelo menos uma possibilidade de afastar da sociedade essas pessoas que são um perigo para a sociedade. Então, seria a prisão perpétua. Mas nós, naquele momento, escrevemos para aumentar a pena e veio essa proposta, nós começamos a trabalhar. 50 anos, como o STF já disse que não pode ficar sempre preso, tem que ir para a progressão. Hoje, quem mata para roubar, no caso desses assassinos do Eric, pegariam 2/5 por serem primários, que não constam nada mais. Então, se pegasse a pena máxima, 12 anos iria para o regime, a progressão para o regime. Como não tem colônia agrícola, iria para a rua. Mas além de pegar uma pena, um deles pegou uma pena grande, 28 anos e pouco, que o tribunal resolveu também dar uma contribuição para a sociedade, não entende que tipo de contribuição, diminuir. Quer dizer, em vez de o tribunal, pelo menos manter aquela pena dada aqui, não, vai por uma interpretação da lei, manda diminuir e dá um tapa na sociedade. Mata a nossa família pela segunda vez, A primeira o bandido, a segunda vem o Tribunal de Justiça e mata. Sem razão. Tem uma interpretação? Tem, mas por que não dar um exemplo para a sociedade? Olha, cidadão, se você fizer isso, você vai ficar preso. Então, além de a legislação já ser frouxa, essa é a expressão que a Sueli gosta de usar, é uma legislação frouxa, e continua acontecendo os casos por aí, além da legislação já ser frouxa, ainda existem juízes, digo juízes de tribunais, de instâncias superiores, que acham por bem interpretar, eu digo assim, em desfavor da sociedade. Então, nós vemos um momento muito difícil em relação a crime. Aí há aquelas estudos, mas isso não resolve. Não. Bom, o que resolve? Se não fosse para resolver, então acaba com todas as penas, as leis. Tá? E em que estado que a gente viveria? Como é que vai dizer para uma criança, para um adolescente, para alguém que está em formação, que não tem nada, aqueles que têm boa índole, ou porque a família, ou porque... Tudo bem, não vão ter problema, não vão dar problema. Mas aqueles que, infelizmente, as famílias não conseguem, o Estado não tem um instrumento hoje para dizer, cidadão, cumpre, senão a barra é pesada. Aí, além de não ter isso, tem o crime que ainda atrai, porque nós temos uma legislação aí que deixa a meninada, digamos assim, sem o que fazer depois dos 14, 15. Tem estágio, mas não é todo mundo, nem todo mundo tem acesso. Então não pode trabalhar, mas o Estado, de certa forma, permite que uma grande quantidade de jovens sejam atraídos pelo mundo do crime. E ali começa. Eu acredito que assim, ninguém nasce bandido. Alguma coisa vai construindo, vai deixando fazer, vai permitindo fazer, e chega no momento, é a tragédia. Aí atinge o que tiver na frente, não importa. Então, assim, nós temos dito o seguinte, que sem segurança, nós perdemos todas as nossas conquistas. E segurança não é só mais investimento em obra, mais policial na rua só, é formação mesmo. Então é preciso sim melhorar a legislação da questão dos adolescentes, baixar essa pena do menor, da maioridade penal, para que tenha realmente com rigor.
construir estabelecimentos para realmente ter onde colocar esses menores infratores, ou como na legislação, adolescentes em conflito com a lei, tem que tomar até cuidado com o que fala. Você não pode chamar menor de bandido. Então, o Estado tem que investir na segurança, investir numa legislação forte, investir em estabelecimentos que sejam capazes de segurar, de formar aqueles que querem se formar, mas que afaste da sociedade aqueles que não têm conserto mesmo. Porque um cidadão que pega um menino de 21 anos como o Eric, educado, tranquilo, assim, boa pessoa, porque é meu filho, mas numa criação, sabe, não brigavam nem entre os primos, né? Leva para o meio do mato, diz que vai libertar, não liberta, atira, né? Para não conseguir nada, porque foi preso no mesmo dia, não conseguiu ficar com o carro, né? Não ligou para o pai e para a mãe para dizer, ó, estou com seu filho, pô, né? Eu vou seguir com esse carro, tem seguro o carro, eu vou seguir com esse carro, depois eu libero o menino ali, tá? Ou pedisse um resgate, eu não estou aqui incentivando o crime, mas olha... Era melhor. Né? Então, assim, não há necessidade de matar, isso que eu estou dizendo. A morte nada justifica. Por isso nós não entramos em campanha para pena de morte. Não é isso. A questão é que, e também o que nós estamos fazendo, não resolve a nossa situação. Mas, Rudy, é assim, você tem que viver lutas. Se você não fizer isso, você pira. Né? Isso acontece comigo, com a Sueli, com o próprio Ícaro, e acredito com outras famílias, mas assim, outras não têm muitas vezes forças para reagir, estrutura para reagir. Né? E a gente tem reagido. A gente iria falar... É isso que acabei. Não, tranquilo. A gente iria falar sobre vários assuntos, porque dava a impressão, e eu não queria dar essa impressão, de repente trazê-lo de uma forma apelativa. Vamos falar do caso do Léo, porque é um caso que mobiliza a cidade. Não, mas eu quero até agradecer, aproveitei isso. A oportunidade para nós vamos falar sobre isso sim. Esse alerta. Porque o Léo, eu conheço o Léo radialista, que era um exemplo para mim como radialista. Era alguém que eu falava, pô, esse cara é muito bom jornalista, o texto dele é muito bom, as entrevistas dele é muito boa. E era um exemplo para mim, quando mais novo, né? A nossa diferença de idade não é tão grande, porém, todavia, entretanto, você começou mais cedo que eu na área do jornalismo. E a Rádio Celeste, como eu falei com o Pedrinho há uns programas atrás, era a grande referência para o Norte e Mato Grosso no jornalismo. Né, era a referência. Um abraço ao Pedrinho aí, que foi quem me abriu o microfone. O Ricarte abriu a rádio, disse, não, venha trabalhar. Mas quem me colocou um dia lá, falou, entra aqui, começa a falar, foi o Pedrinho. Entendeu? Mas eu nesse momento, Léo, eu acho que eu tenho algumas opiniões sobre a questão de segurança, sobre a questão de leis. E como você estudou muito tudo isso por ser advogado, depois fez direito, antes mesmo de acontecer o fato com seu filho, né? E isso eu acho que ajudou bastante você para que todo este trabalho que você esteja fazendo não caia por terra, apesar de ser árduo e demoroso, mas eu creio que nós precisamos falar muito disso, e que você está, não à vontade, mas entende da importância da tragédia que você viu, para servir de exemplo para outras pessoas e quem sabe para despertar, já que nós estamos pela internet, para o mundo, que o Brasil precisa mudar alguns conceitos. A gente vai aproveitar esse programa, porque eu sinto que você e eu até estou falando isso aqui durante o programa, você está à vontade, que eu não queria usar apenas para esse momento. Eu acho que o assunto é importantíssimo. E até fico à vontade, que eu sei que você conhece muito da lei. Nós temos um Código Penal de 1930, não é nem 40. 30, 40. Foi começado em 30, terminou em 40. Em que fala num país, e aí eu quero a sua opinião, se for possível, né? E eu questiono sempre nos meus programas, acho que você já assistiu, né? E sempre me acompanhou, mesmo antes da tragédia envolvendo seu filho. Eu questionava que esse país é um país de vergonha. É um país absurdo. Eu posso matar, eu posso pegar hoje uma metralhadora, né? Não é que eu posso, mas eu ir numa escola, como acontece nos Estados Unidos, em alguns caras, ir lá e metralhar uma sala inteira de crianças. A Constituição, ou a lei de 1930, 40, ela fala que eu
não posso ficar mais do que 30 anos preso, independente da pena que eu peguei. Posso pegar 100 anos, só existe, se eu tiver, né, uma possibilidade para isso, caso seja constatado que eu seja doente mental. Aí sim, não é prisão perpétua, é internação, é outro tratamento para sempre. Em 1940, como você disse, não vou nem falar em número populacional, regressão, progressão, acho que isso é um absurdo. Em 1940 as pessoas tinham um negócio chamado caráter. Era vergonha. Outra situação. Palavra. Não precisa em 1940, não. Não, até pouco tempo atrás. Nossa criação mesmo de 60, mas 60 e pouco, vamos pai voltar lá. mandava em casa, a mãe mandava em casa. Eu me lembro que quando eu ia passar na sala, papai olhava, ou mamãe era mais brava. E se eu atravessasse fazendo graça, quando a visita saía, tinha correção. Hoje, no mundo de hoje, com a globalização, com a internet, com tudo, o cidadão, por mais cruel que seja o crime, sequestro, estupro, enfim, tráfico de drogas, não vou nem falar um absurdo desse que eu disse, que chega a ser insano. Ele, com 18 anos, que é maior de idade, ele foi lá, estuprou uma filha de deputado, ele vai lá e assalta alguém e mata de forma covarde, depois ele não foi preso, mas ou foi preso, enfim. Ele comete 3, 4 crimes absurdos, ele pegou lá 70 anos de prisão no Brasil. Ele só pode ficar 30, com as regressões, vai ficar os 30 preso mesmo. Mas com 48 anos, sou certo? 30 com 18 com 30, 48. Com 48 anos vendendo saúde, ele sai da cadeia. Só que esse cara, ele é mau. Ponto final. Verdade. E o sistema carcerário do Brasil não recupera ninguém. Não é. A ideia é de Que lei é essa, Léo? Que lei é essa que não, no Brasil não se permite a prisão perpétua? Não é incentivar, e aí a pergunta, essa não é a impunidade que incentiva cada vez mais o aumento da criminalidade? Sem dúvida, o Rudy e amigos que nos acompanham. Quando não existe uma punição, fica muito mais difícil você fazer prevenção, porque você não educa. E eu vou mais longe, quando as cortes, quando determinados tribunais decidem em favor de criminoso, tá? Ele acaba decidindo contra a sociedade. Então, agora, por que isso tudo acontece? Porque é da forma da criação do Brasil e da forma eu digo assim, da formação do legislador brasileiro. Nós tivemos no Congresso Nacional, muito bem tratados, responderam nossas cartas. Por que existe tanta má vontade nisso? Por que defender? Mas não avança. Você que esteve lá dentro, tem uma coisa que não entra na minha mente. Assim, a lei só muda com o Congresso. É que, na verdade, Rudy, assim... Por que existe tanta má vontade por parte daqueles 513 deputados e 81 senadores? O que eu vou dizer aqui, eu li em algum lugar, não lembro onde, mas há uma corrente que diz que essa geração que está no poder hoje é a geração que sofreu os efeitos, ou sofreu efeitos da ditadura, mas efeitos da ditadura. Então, foram presos, torturados, e estariam assim amolecidos. Essa legislação da Constituição de 1988 para cá foi uma Constituição mais aberta e não se reformou a legislação penal por causa dessa, enfim, intolerância, esse passado de perseguições e tal. Mas tem que parar por aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando de gente sendo morta, gente sendo assassinada no Brasil. São 53, 54 mil pessoas assassinadas por ano. Então é muito. É um terço da população de Sinop. É absurdo. E aí você vai no Congresso Nacional, te tratam bem, mas não avança. Primeiro porque não existe uma vontade de fazer. Então quando não tem vontade do congressista, não adianta. O congressista não tem vontade de fazer. Tem vários estudos no Congresso, mas que os estudos são assim, para que não aumente, pelo contrário, que abra mais as prisões. Dizem que isso é uma pressão de uma minoria que não representa 3% da população nacional. Mas aí chamam lá de bancada da bala e tal, então cria assim, mas então não pode, porque é muito radical. Agora, por exemplo, por que você não coloca o dedo naquela tomada ali?
Ela é 110. Por quê? Dá choque. Dá choque. Por que você não deixa seu filho brincar com a tomada? O seu, né? Pode acontecer alguma Porque coisa pode com acontecer ele. uma coisa. Por que você, quem tem piscina em casa, faz a cerquinha e não deixa as crianças? Por que tem cerca, muro, cerca elétrica, carro com alarme, colete à prova de bala, carro blindado? Então, assim, porque as pessoas querem se proteger. Agora, por que a legislação não protege? Por que o Estado brasileiro, o gestor brasileiro, o legislador brasileiro, o judiciário brasileiro, né, com raríssimas exceções, o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso, o doutor Arimatea, por exemplo, agora há pouco deu uma entrevista num site da capital, não lembro aqui agora, até compartilhei, mas me fugiu, dizendo que tinha que mudar mesmo a legislação. E nós tivemos com ele ano passado. Aí vai para o Facebook essa matéria e até advogados, um deles falou assim, mas que imbecilidade. Não... Mas que imbecilidade? Eu digo, colega, imbecilidade é não pensar em mudar. Né? E assim, esse advogado até sofreu um assalto, né? Quase morreu no assalto. Então, existe aqueles que têm chance, outros não têm chance. Então, agora, fala assim, mas eu não vou fazer a cadeia, não vou aumentar a cadeia, porque eu não tenho onde colocar preso. O Rio Grande do Sul passou até uma matéria hoje, semana passada, vi hoje, mas é fato semana passada, em dizendo que lá tem preso nas viaturas. Isso é problema da legislação, por isso vai soltar? Não, isso é problema de gestão. Então, segurança pública precisa ser levada a sério. Pelo governo brasileiro. Agora você pega o governo federal, está pensando em quê? Só na economia. Manter cargo. Nós pegamos a questão de quando a gente vai... As pessoas defendem a questão da não aumento da pena e diminuição da maioridade penal por uma questão que envolve historicamente educação e tudo mais. Mas eu vou para o intervalo comercial e eu volto na sequência perguntando sobre isso. Tem que ser um conjunto de ações. Melhorar a qualidade da educação, a base das famílias e, consequentemente, a punição. Nessa onda tem crescido o Bolsonaro, que é um pouco meio que tudo isso aí. Mas depois do intervalo a gente volta. Estou conversando aqui com Leonildo Severo, jornalista, advogado, que viveu uma tragédia familiar e dessa tragédia virou uma causa. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta, estou aqui falando com Leonildo Severo, esposo da dona Sueli Severo, pai do Ícaro, vereador, e do finado Eric, né, que faleceu num latrocínio, roubo seguido de morte aqui em Sinop. Estamos falando sobre questões de segurança, a causa dele, que é para aumentar a pena, e nós falamos sobre as penas brandas, ou a impunidade, ou a sensação, não dá para dizer que é impunidade, porque existe de alguma forma a pena, mas é uma sensação que a sociedade tem e que o próprio bandido tem que falar, dependendo do crime, eu não passo mais do que 2 anos na cadeia, por exemplo, como alguns crimes, né? Eu briguei com você, eu te matei, eu não passo mais do que isso. Ter um bom advogado, senão é o primário, para ficar 2 anos, dá trabalho, né? Porque aí vai ter um monte de desculpa, mas eu tiro uma vida igual. Agora, a gente estava falando sobre essa questão do aumento da pena para alguns crimes, não precisa ser todos, mas alguns crimes, e a diminuição da maioridade penal. Porém, muitas pessoas falam, nós vamos aumentar a pena, mas não estamos educando o cidadão. Nós precisamos educar o cidadão. Primeiro que a pergunta é, a segurança, a sociedade aguenta esperar essa inoperância do Estado em questões básicas como cultura e educação por conta da corrupção desenfreada, e aí está o noticiário todo dia, são bilhões, a estimativa de 200 bilhões de reais desviados por ano por corrupção. Para que você tenha uma ideia, a arrecadação de Mato Grosso para o ano é de 18 bi. E ao mesmo tempo, enquanto o Estado rouba, a população não vê a melhora no Código Penal brasileiro, porque fala que uma coisa tem que caminhar com a outra, só que parece que isso não vai ter fim. Então, mas assim, Rudy, entendo que é o seguinte, quando se fala em educação, a educação começa na família. Né? Só a escola não vai fazer a educação que precisa formar o cidadão, já começa na família. Então, é preciso que a família
tenha condições de educar. Agora, hoje a legislação proíbe até um pai de ser um pouco mais rígido com seu filho se precisar. Tá? Aí chega a pessoa, entende, 12, 13, 14 anos, que ocupação que vai ter. Se o pai levar a trabalhar, tive um caso de uma pessoa que fiquei sabendo, o menino queria aprender a ser pintor. O pai levava escondido. Que absurdo. Sendo que eu vim para Sinop em 1977, trabalhei desde que cheguei. Eu tenho uma carteira assinada com 13 anos. Eu tenho aos 14. Primeiro enchendo balainho ali no antigo viveiro, onde é o ginásio olímpico, ali tinha um viveiro ali, meu pai levava na garupa da bicicleta, vai trabalhar para ganhar. Não é nem para ganhar. Ganhava um pouquinho, mas tinha uma ocupação, tinha... Sentiu o valor das coisas, né? As coisas tinham que ter valor. O meu irmão, Naldinho, levou novinho para trabalhar na cooperativa, né? Então, assim, tinha aquela possibilidade, a gente gostava, não tinha problema. Ia para aula do mesmo jeito, ia para a escola, não faltava brincava, escola. Fazia arte brincava, tá? E trabalhava. Aí depois fui trabalhar na loja do seu Oswaldo Paula, o balcão batia aqui, não teve tragédia, até agradeço, foi uma oportunidade, né? Trabalhei lá 2 anos e pouco, depois fui para a cooperativa aos 14 anos. Tinha carteira, não pensava em carteira. Eu tinha espaço para estudar, para trabalhar, né? Se sentia valorizado. Imagina, com 12, 13 anos, cuidando de caixa, atendendo, fazendo troco. Então, assim, tendo um rendimento. Depois na cooperativa ganhando meio salário mínimo, né? Em 1980 aos 14 anos. Fiquei 3 anos lá, fui até departamento pessoal, sempre interessado, atendia a presidência, fazia ata, fazia ofício em máquina de escrever. Dr. Newton, né? Anilton, Adão Canelli, corrigiam, né? Então, assim, Jair Coalho, né? Pioneiro aqui, foi meu chefe no departamento técnico, ajudar a bater projeto. Então, assim, aqui em Sinop não tinha muitos empregos na época. Então, era na época cooperativa, depois agroquímica, aí veio a Rádio Celeste. E aí eu escrevi uma carta. Eu tinha 17 anos, aí fui contratado, e aí começou. Mas já fazia jornalismo assim antes, então, no boletim da Escola News e tal. Então eu digo assim, ocupação é educação. Então se a sociedade quer dar educação, na verdade é formação. Ver o que a criança, o jovem, o que ela desperta. Hoje o município de Sinop, aqui não vai nenhuma crítica, mas na verdade é um alerta. Né? Prefeito não pode ficar só, recebo imposto, pago folha, pago... Não é isso. Precisa ter gestão, né? Precisa ter gestão de pessoas, enxugar a máquina onde for preciso, investir na sociedade. Formação. Tem uma ideia do professor Perdigão, né? Perdigão, que não foi levada ainda. Ninguém levou isso para os bairros. É levar o esporte lá no bairro, lá na quadra que está ociosa, que está fechada. Não trazer para cá. Vê, por exemplo, no caso do Tenente Coronel Wagner, que foi morto, todos adolescentes. Então, eu digo assim... Em casa, um crime absurdo. Só que hoje, Léo, a gente... Mas só para concluir, então é formação, boa formação. Instrumento, eu vou repetir, instrumento de repressão mesmo. Se você não se der mal aqui, você vai para cá. Aqui é um regime, né? Aqui você vai aprender na marra. Que nem né? O adolescente. Certo, apanhava do pai. Aqui para cá. Se você não tem conserto, isola. Aqui é o limite. Isola. Tá? Isola. Agora, esse modelo como é que chega? Não é mais conversando com os congressistas, com raras exceções. Não dá, né? Não dá mais. Não dá mais. Até porque eles são mais bandidos do que os bandidos que estão na rua. É só mesmo, com toda essa boa vontade de nos atender, receber, mas assim, com raras exceções, eu digo, mas não dá, porque a conversa é só da emenda. A emenda, porque a emenda, enfim, o refinanciamento da campanha para poder ficar no poder e tal. Então, assim, e aí nós testamos o ano passado, testamos um modelo que vinha já há muito tempo. Por que você não se candidatou? Né? E um juiz fez uma pergunta, por que não vai se candidatar um dia? Falou, o dia que eu tiver recurso e que eu não depender de nenhum acerto para ser candidato, eu serei candidato. Nesse meio tempo aconteceu tudo isso, o Ícaro tomou a decisão de sair de Barra do Garças, deixou a FMT lá, veio para Sinop, perto de mim e da Sueli, e falou, pai, vou me filiar a um partido e vou ser candidato. Uma possibilidade de ver, eu preciso levar esse sentimento para a política. Então fez uma campanha decente, não deu combustível,
não pagou nada, não deu cesta básica e foi eleito. Limpa, uma campanha limpa. Campanha limpa, né? O que está lá. O que é para ser regra virou exceção. O que está lá declarado é aquilo que gastou, um pouco de recurso nosso, um pouco doação do meu sogro, da tia dele de São Paulo, um doador, e o doador que foi da campanha, o senhor Roberto, o Robson, enfim, está lá. O que está é aquilo lá. E teve uma resposta da sociedade. Então, é um modelo que pode ser. Não estou dizendo que o Ícaro ainda tem uma carreira, desenvolver, ainda está num excelente caminho, mas enfrenta ali também na Câmara, ele já chegou a ficar sozinho votando contra um modelo viciado que está aí, né, de as coisas serem atropeladas. Ele, muito rígido em defesa da legislação, muitas vezes fica sozinho ali. Então, agora, mais pessoas precisam se colocar à disposição. Não adianta, como é que vamos chegar a mudar? É mudar o Congresso, é mudar a Assembleia. A gente está aqui falando sobre educação, sobre segurança. Mas tudo vai cair na educação, porque é gestão pública. Lá no Congresso. É gestão pública, tudo resolve no legislador. Mas resolve no legislador, eu entendo, quando tem um gestor no executivo também comprometido. E quando o judiciário, quando o próprio Ministério Público também entre nessa luta de falar, peraí, o que eu posso fazer? Porque o cliente é o mesmo. Do judiciário, do Ministério Público, do legislador, do prefeito, do servidor público como um todo, o cliente é aquele que paga. E se fosse uma empresa, falando, então vamos contratar diretores para gerir esse orçamento de Sinop, por exemplo, nós encontraríamos gente muito mais barata e com muito mais eficiência, mas o modelo que está aí é esse. Então, é preciso uma mudança e pessoas comprometidas. E o ano que vem é um momento. Como que você vê? Só para dar um exemplo, o governador Pedro Táxi está fazendo o dever de casa. É um governador chato, muita gente não gosta dele, mas está fazendo o dever de casa. Investiu em segurança. Está investindo. Então, assim, pegou o caos que estava. Então, você não pode ter pessoas que pegam o Estado e acham que é dono dele e vou fazer o que eu quero. Agora, isso é a sociedade, Rudy, que tem que cobrar. Tem que ser chata mesmo. É muito passivo? É muito passivo. É muito passivo. Então, assim, não basta pegar e botar a bandeira, falando com o Ícaro essa semana, botar a camisa verde e amarela, um óculos escuro, aqueles que têm condição, um short bonito, um tênis, e ir para a avenida ajudar a derrubar a Dilma. Derrubou, e daí? Continuou botou igual. Quem? Continuou. Agora, e depois. Então, assim, nós precisamos, eu digo nós, sociedade, participar mesmo. É possível, não precisa ter rios de dinheiro para entrar numa campanha. Tá? Participar das sessões da Câmara, cobrar, ligar mesmo, assistir às sessões, se não puder ir lá, mas se envolver. E agora a sociedade tem tem ferramentas, né? O Face, o WhatsApp, as redes sociais, que assim, é um torpedo, é uma ferramenta extraordinária para acompanhar a gestão pública. Falando sobre isso, e tem muito a ver, algumas pessoas dizem que o Bolsonaro tem ganho a força, que está ganhando porque o seu nome não está envolvido em escândalos. Eu não tenho essa tese. Até porque o nome dele começou a crescer lá atrás, antes de todas essas bombas estourarem. Muito lá atrás era o antipetismo, muitas pessoas contra o PT, mas aí existia partidos da direita como o PSDB. Mas eu tenho visto, eu queria a sua opinião, que o Jair Bolsonaro, que pode ser candidato, é um pré-candidato, tem crescido muito por conta da insatisfação da sociedade, com a falta de segurança no Brasil, com a falta de regras no Brasil, que o militarismo, querendo ou não, trazia, bom ou mal para alguns. Minha família, por exemplo, meu pai nunca questionou o militarismo. Nunca tive problema também. Eu nunca tive problema. Meu pai foi do MDB no Paraná, disputou a eleição, era da oposição, nunca teve problema com ditadura. Eu não vou dar exemplos aqui, mas assim, só para um pequeno... Eu vim de Maringá para cá em 85 com a minha irmã, em Cuiabá, a Polícia Federal me parou, minha mãe não tinha feito o negócio lá naquela época era juizado menor, a autorização do juizado menor, que hoje não é juizado, né? Hoje é conselho tutelar. No juizado menor, o policial federal perguntou para minha irmã, teve que ligar para Maringá, naquela época que não tinha telefone, em 1985, na rodoviária de Cuiabá. Minha mãe teve que fazer, não tinha fax, não tinha nada, teve que comprovar para me poder chegar em Alta Floresta.
Eu mando meu filho que tem 10 anos para qualquer lugar do Brasil e ninguém para ele e ninguém pergunta nada. Mas enfim. Você acredita que o Bolsonaro está crescendo muito mais por isso? Porque as pessoas querem regras, estão ansiosas, as pessoas de bem, por regras bem definidas, por segurança, por possibilidade de educarem melhor os seus filhos sem tanto influência negativa do Estado ou não. O que isso está acontecendo com o Brasil? Não, inclusive muitos querendo a volta do militarismo. Há 2 semanas atrás a gente viu o comandante-maior do Exército falando sobre uma possível intervenção. Tem um que critica, mas tem 10 que está falando volta. Pois é, mas na hora de enfrentar bandido no Rio de Janeiro, quem que chama? É o Exército. É o Exército. Se der uma tragédia no Brasil, quem que vai chamar? Exército. As forças de segurança. Se as fronteiras forem, né, invadidas, aí, quem que vai chamar? Então, a questão é definir que tragédia o militar pode intervir. Nós vamos viver numa tragédia hoje, estamos vivendo uma tragédia política hoje. Aí vem falar, mas as instituições estão funcionando com a quadrilha que está lá, né, com a quadrilha. Na posse da procuradora, foi constrangedor, né, aquela imagem da procuradora com seus investigados, acusados, na verdade, do lado. Se tivesse vergonha na cara, não devia nem ter ido. Se tivesse vergonha na cara, dizer, opa, deixa eu resolver minha vida primeiro, depois eu me apresento para a sociedade, mas esse não é o objetivo. Então, assim, pelo que a gente observa hoje, nas últimas pesquisas, Marina em terceiro, Bolsonaro em segundo e Lula ainda em primeiro com 32. Então, 32 Lula, 19 e pouco do Bolsonaro e 17 e pouco da Marina. Então, esses 3 aí. Por que Lula, assim? Porque Lula, na verdade, tem o público dele. O assistencialismo no Nordeste é muito forte. Tem todo esse modelo que é um fenômeno do ponto de vista... Essa crise financeira que o Brasil está vivendo, agora, ele não viveu. Agora, assim, com todo respeito, né? Quem mais assim... Eu já votei, cheguei a votar uma vez nele, então, assim, eu acho que não tem mais condição. É uma irresponsabilidade. O Brasil precisa escolher. Agora, qualquer presidente que seja escolhido, qualquer que seja eleito, se não tiver um bom Congresso, um Congresso nacional consciente, republicano mesmo, pode colocar lá o Papa. Se ficar com essa história de emenda, de o presidente não ter poder de decisão, e às vezes, muitas vezes o prefeito não tem, porque a governabilidade, ou seja, a malandragem, na verdade, né? Tem que ter fulano aqui, fulano ali. Muitas vezes até nem é para maldade, mas tem que ter. Você tem muitos ex-vereadores que perderam a eleição ocupando cargo, ex-deputados. Então, eu vou citar um exemplo aqui em Sinop. A prefeita tem a maioria na Câmara e atropela e vota do jeito que ela quer. Então, agora, ontem um colega advogado me dizia o seguinte, se a gente não consegue corrigir muitos problemas aqui no município, como é que a gente vai corrigir no Brasil? Você pega a Assembleia Legislativa, deputado estadual, serve para quê? Tem uma função, mas faz o quê? Não faz nada. Às vezes algum destaca uma emenda para um evento. Tudo bem, mas e daí? Mas fiscalizar o Prodeic, por exemplo, que tirou milhões do contribuinte. Ninguém fiscalizou. As obras da Copa, aquela farra da Copa, todo mundo querendo ganhar dinheiro numa beirinha, ou seja, em promoção pessoal, até em dinheiro mesmo, ninguém fiscalizou. Né? Tinha medo de falar. Se falasse contra a Copa, era falar contra Mato Grosso. Então, às vezes, tem uma pessoa certa, uma via certa, né? E tem 300 motoristas errados vindo em sua direção. O que você vai fazer? O certo acaba ficando errado. Acaba ficando errado. Então depende da sociedade, depende da juventude que está vindo aí de puxar a orelha dos mais velhos. Não é assim não. Da juventude não ter vergonha de cobrar, de ser honesta, tá? E de chamar a atenção dos mais velhos que não estão sendo. A experiência é importante, mas é preciso ouvir a sociedade. E acho que a juventude, que eu digo assim, tem gás, tem energia, tem vibração, né?
para mudar isso aí. Dá para fazer. Eu não diria nem juventude. Não, digo assim, a juventude no sentido de força novo mesmo. na política. Novo exemplo, na política. Não é nenhum jovem, adolescente, porém é uma pessoa com mentalidade nova na política. Eu acredito que tem muito a ver com os vícios da política, né? Os viciados. E aí é uma renovação. Eu acho que, respeitando a sua opinião, mas é mais por uma renovação do que propriamente a juventude, né? Porque tem muita gente que nunca entrou na política porque entende que isso... Entrar na política é ser desonesto. É o sinônimo da desonestidade. Mas precisa mudar isso aí. Esse conceito precisa mudar, né? Isso aí. Gente nova no sentido de assim, gente nova. No sentido de... E até o ano passado eu discuti, até quando eu estava no PDT tinha uma discussão. Vem fulano, eu falei, gente, precisa ter mentalidade, é isso que eu estou falando. Precisava, na verdade, zerar. Né? Zerar. Mas aí entra discussões partidárias, entra as candidaturas, né? Aí tem candidatos a vereador, por exemplo, que não admite ser candidato se não tiver dinheiro, tem que ter dinheiro para a campanha. Então, acaba, né? Agora, se todo mundo concordar, falar assim, vamos para uma campanha pé no chão, limpa, redes sociais, entendeu? Olho no olho, um folhetinho, um santinho e pé no chão, quem vai? Quem vai? Né? Um candidato a prefeito que vai arranjar candidatos a vereador? Essa foi a questão colocada, por exemplo, PDT o ano passado. E aí, lógico, a grande maioria não concordou. Sistema. Eu vou para o intervalo comercial, eu volto na sequência com o último bloco do programa Bom de Papo. Estou conversando aqui com o Leonildo Severo, jornalista, advogado, pai de família, que viveu uma tragédia pessoal, familiar, e desta tragédia fez com que ela se tornasse uma causa. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta com o último bloco do programa Bom de Papo. Estou aqui ao lado do Leonildo Severo, pai do vereador Ícaro, pai do finado Eric, que foi covardemente assassinado, e esposo da dona Sueli Severo. Então falamos aqui sobre tantos assuntos, mas em meio a toda essa luta que nós começamos e falando sobre muita coisa que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, talvez não, eu acredito que não vamos ver essas mudanças, mas na história vai se encarregar de saber que o Leonildo Severo ajudou a mudar a história das futuras gerações, porque eu sou honesto para você, talvez eu seja pessimista, e tomara que você não seja como eu, nós não vamos conseguir ver essa mudança por conta como falamos no último bloco, do sistema. Mas como que você administrou essa tragédia na sua casa, com a sua família? Informações de que a sua esposa enfrentou, não sei se enfrenta, depressão profunda, teria até tentado cometer alguma loucura ou não sei se é verdade, se não passa de boato. Mas como administrar a vida com uma tragédia como essa? Bom, Rudy, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a toda a Sinop, a você, os demais colegas da imprensa, os meus amigos, assim, que desde aquele primeiro momento estiveram lá. A casa foi enchendo, você não sabe como lidar com uma coisa dessa. É uma receita, né? A Sueli acordou 2 e pouco da manhã e ficou ali, não dormia, me acordou às 4 horas, falou, o Eric não responde. É isso que eu fiquei assim, tem coisas que são de Deus, apesar da tragédia, porque, Leonildo, nenhum pai de um jovem de 21 anos, por mais que ele seja um menino certinho, ficaria às 5 horas da manhã, sendo que ele saiu à noite, na porta da delegacia procurando o filho, se não fosse um aviso divino. Porque o cara podia estar no motel, então, ele poderia estar com os amigos. Então, mas assim, aí 4h17 eu... O que aconteceu? Mandei uma mensagem e não respondeu. Mandei novamente e não respondeu. O WhatsApp estava desligado, tinha visto por último 1 hora e pouco. Mas enfim, o Eric, às vezes a bateria ficava, enfim, estava com os amigos, está aqui no centro, estava ali no botequim, nunca deixaram de avisar nem ele nem o Ícaro onde vão. E o que ia acontecer, eles sempre foram muito francos conosco em tudo. Então, a gente falava, o que ia acontecer informa na hora, não tem problema. Se, sei lá, bater o carro, o que ia acontecer, não tem problema. E como a gente sempre acompanhou, a gente levava
desde pequenininho acompanhando tudo, o jogo de futebol, quem me acompanha sabe, a gente estava na beira dos campinhos, enfim, aquele acompanhamento para nós era normal. Mas aquele dia foi diferente, sim. Então 4h17, dali-se 3, 4 vezes eu mandei mensagem, não respondeu. Aí eu liguei, não atendeu. Aí liguei de novo, dali 5 minutos, não atendeu. Nessa outra tentativa, já era 4h40, apareceu o 01566, né? E o telefone dele, eu pulei e falei, assim, o Eric não está em Sinop, na hora. Alguma coisa, e aí eu fui para a rua. E aí passei em frente ao botequim, passei nos lugares aí que está acompanhando. E a gente não falava assim, onde está? A gente nunca mandou esse tipo de mensagem. A gente já pergunta, até hoje, está tudo bem? Para não ser indiscreto também, né? Então, assim, eles têm a vida deles, então nunca deu nenhum problema. Onde está? A gente não fica acompanhando. Mas está tudo bem, tudo certo? Algumas perguntas-chave a gente fazia, enfim. Né? E aí começou. Aí vai na casa de o dia amanhecendo, não encontra, começa a falar com os amigos, e aquilo vai te consumindo. Aí como falar, o Eric esteve com a Bárbara era ex-namorada, podia estar voltando, enfim. A gente ficou um pouco tranquilo, até lavamos lavamos o carro ali, deixei até um balde, falar que chegar a caminhoneta, nós vamos lavar e tal. Porque todo sábado a gente lavava os carros ali. Mas aí não estava certo, porque o Eric não era de não avisar. 7 horas, 7 e pouco, 7 horas já de novo. Então aí comecei, aí fui atrás, passei na frente da casa do apartamento da Bárbara, o carro não estava lá, aí disseram que ela tinha mudado, fomos atrás, e eu liguei para a casa do tio dela, que é o Miguel, da Mecânica Central, que a gente conhece há muito tempo, falei com ele, não, aí me deu o telefone, me deu o número. Aí quando eu falei com a mãe da Bárbara e com a Bárbara, que o Eric não estava com ela, e ela tinha saído antes do botequim, aí ficou difícil. E aí a Sueli falou assim, agora, o que nós vamos fazer? Essa foi a pergunta, o que nós vamos fazer? Aí ela foi falar com o pai dela, e falou, vou avisar meu pai. E eu saí com o Ícaro ainda, conversando com todos os amigos. Mas antes foi eu e a Sueli na casa de um dos melhores amigos dele, subimos no muro para ver se os carros estavam lá, estavam. Eu não queria acordar as pessoas 6 horas, mas acordamos. E aí começou. Aí começou naquela loucura. Fui na delegacia e o atendente falou, não, o senhor não se preocupe, isso é coisa de juventude, daqui a pouco ele está de volta, eu não vou nem registrar. Falei, moço, não está certo. Mas aquela esperança, então tá bom, é isso. Aí fui na Vivo para ver o telefone se tinha, enfim, comecei. E aí começaram a chegar mais amigos lá em casa e foi chegando. Voltei na delegacia, já era 9h30. Falei, moço, registra que não está certo, eu preciso registrar essa ocorrência. Aí registrou, aí quando registrou, aí liguei para o Marquinhos, falou, Marcos, o Eric está desaparecido. Aí deu a notícia, oficialmente, e aí foi uma loucura. Aí o comandante ligou, enfim, houve assim, a gente não foi atrás não é isso, mas houve uma mobilização de sorriso, de lucros do Estado, enfim, começou e chega a gente, e aí que a gente foi avisar a PRF, né, avisou a PRF, mas ficou assim, PRF não sabia se tinha passado, e ficou aquela agonia e esperança, na verdade, até eu receber o telefonema à tarde de Campo Grande, eu ainda tinha sido pego. Ah, mas o menino não está aqui. Aí eles não pegamos o menino, Aí, boato daqui e dali, foi fulano que entregou o nome da Glória. Aí, para conseguir a câmera, isso que eu falo, falta de gestão pública. Para conseguir uma imagem da câmera, nós fomos conseguir de tarde uma imagem da câmera que a caminhoneta passou pelo Alto da Glória. Depois de uma grande mobilização de amigos, sei lá como é que conseguiram. Mas tinha uma câmera que estava, assim, as câmeras de Sinop não estavam funcionando. Aí conseguimos. Então, assim, mas sempre aquela esperança de que algo. E à noite, até que à noite o delegado me ligou, e falou, olha, eu vou tomar umas providências, o senhor vem aqui e oficializa. E voltei na delegacia, oficializei a queixa, dei mais detalhes, o registro, dei mais detalhes. Mas aí 1h43 da madrugada, ele me ligou no domingo dizendo, olha, eles confessaram e mataram seu filho. Aí
eu estava no quarto, não dormindo, mas você ia, né, rezava, ajoelhava, enfim, pedia uma chance, alguma coisa. Mas eu não disse ainda para a Sueli, nem para o Ícaro, não disse para ninguém, porque o delegado falou, até às 6 horas eu vou buscar, vou achar essa menina. Eu ainda achava, como os bandidos tinham mentido, falei, de repente nem é isso, de repente ele está vivo, eu não vou. E fui tentando segurar. E aí, mas as outras pessoas já tinham outras informações, enfim. Mas aí, às 3h30, a Sueli falou, não, eu vou buscar meu filho, que está na região de Lucas. Aí ela pegou o carro, o Ícaro foi abastecer o carro, e eu ia ficar em casa, e o Ícaro e os amigos, quando ela estava entrando, o Ícaro já tinha voltado, quando eu estava entrando no carro, ela pegou uma garrafinha de água e um pano e falou, eu vou buscar meu filho. Aí o comandante a comandante da PRF ligou. Aí quando eu vi que era PRF, eu falei... Não tinha jeito. Não tinha mais jeito. E aí, então assim, como enfrentar isso? Você não sabe. Você simplesmente você vai vivendo. Né? A dor é muito grande? Isso não tem jeito. Tem hora que você não sai da cabeça um instante. Mas eu acho que o aspecto assim, que mais dolorido é com você e com aqueles que estão do seu lado. Por exemplo, o Ícaro e a Sueli. Então, assim, é difícil. Você segura, né, do jeito que pode, e vê que o Ícaro também segura, a Sueli também segura, e você fica assim, como que eu digo assim, quase que protegendo, mas a Sueli teve desespero, né, assim, a gente não sabe o que aconteceu naquele dia, eu não fui perguntar também, a gente correu e resolveu. Melhor esperar, e né? Dissemos, você não nos deve nenhuma explicação também, sim, né. Mas o que fica de tudo isso é o apoio que sempre recebe, e tem uns que, lógico, sempre as pessoas querem ajudar. A causa ajudou? A causa? A causa, não diria amenizou a dor, mas ela nos mantém ocupados. O ir no cemitério todos os dias, como a Sueli vai desde aquele dia, e eu vou, a não ser que eu não esteja em sinal, mas eu vou com ela à tarde. E no domingo, no sábado ela vai de manhã e vai à tarde. Então, assim, aquele cuidar da sepultura, aquele estar lá quase que falando com ele, nos ajuda. A causa ajuda, manteve, porque você está fazendo alguma coisa assim, eu acho que tem um segredo, não é que eu diria um segredo, mas uma das grandes mensagens que eu acho que, né, Deus, Jesus Cristo sempre diz, faça pelo próximo, a gente acabou, na verdade, praticando isso, e vendo que é um caminho você fazer... A fé aumentou, Léo? A fé em Deus, a esperança na vida eterna, independente de religião. Sim, como é que eu vou dizer? Para quem é católico na catequese, para quem é evangélico na sala de batismo. Assim, a gente não foi mais na igreja, não é por falta de fé, porque às vezes algumas situações elas ficam distantes, né? Então a gente acaba não estando concentrando naquilo ali. Mas isso ele sofreu bastante, porque catequista, dedicado a uma vida, questiona Deus? Desculpa a pergunta. Questiona, a gente porque questiona, a gente fica brigando com ele, brigando no sentido, então ele existe. Então assim, até o Padre Zezinho tem uma música que fala isso. Agora sim, e até Elcio Rodrigues lá em Sorriso, um dia numa entrevista, falou, Leonildo, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. E diz que se você não... E ele lembra que se não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, nada mais importa. Mas aí você, humano, você fica pensando como é que seria, né? Como é que é? Não cabe na cabeça. Então, muitas pessoas, até o Sr. Geraldino esteve lá, né, muitas vezes, Leonildo, fique tranquilo, o Eric está num lugar maravilhoso. O Sr. Geraldino faleceu, eu chego lá, que é perto, até a sepultura, eu falo, Sr. Geraldino, dá um recado aí, né? Manda um recado. Então, assim, a gente fica... como é que eu digo? Eu falo, a Sueli é muito racional, assim, ela não consegue driblar um pouquinho o cérebro como eu faço. Eu tenho hora que eu crio uma expectativa, a gente sonha com algumas coisas. Paulo fala, né? Como disse o Elcio, se Cristo não morreu, mas antes não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Então, assim, é nesse ponto. Então, se você acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, fica mais fácil você aceitar que tem algo mais, né? Então, assim, o Ícaro, forte, como sempre, mas... A juventude ajuda um pouco. Ajuda, né? Mas assim, carrega a fé dele, né? Isso que aconteceu tudo, das assinaturas, da própria assim, eleição e responsabilidade do Ícaro, e
Não foi em função, vou apelar porque foi isso. Mas assim, eu acho que foi um doar também do Ícaro, dizer, eu vou me colocar à disposição, porque isso também ajuda. Né? Isso também ajuda. Ele gosta de fazer, ele fica indignado com as injustiças, ele está estudando direito, se forma ano que vem. Então assim, ele tem um menino que quer fazer. Nós, mudar a legislação, a Sueli, ajudar a mudar a legislação, lembrar a memória do Eric, com os outdoor, que às vezes até algumas pessoas falam, mas vocês botaram outdoor de novo. A Sueli quer colocar, nós vamos colocar, qual é o problema de colocar um outdoor com a imagem do Eric, lembrando que, né, aquele outdoor da BR lá que a gente colocou, não é para ficar, porque a forma talvez de solucionar, né, pela medicina, e nós não fomos em nenhum terapeuta, seria dizer assim, esqueçam, está com Deus, esqueçam. Mas será que é isso? Né? Porque esquecer é um corrigir, você se protege, mas e a memória? E o ajudar? Se esquecer, você não ajuda ninguém. Você não ajuda ninguém. Então, e já que nós temos essa condição de isso nos fortalece, o caminho é continuar com o boné que a Sueli gosta de fazer, de entregar, que a Tereza lá em São Paulo, a irmã dela, faz, que as outras irmãs ajudam, outros familiares ajudam, enfim. Do vô e avó que foi junto coletar assinatura, daquelas pessoas de vários lugares de Mato Grosso que foram coletar assinatura, do Brasil inteiro que coletaram assinatura. É um ajudar, porque se acontecesse uma grande tragédia em Sinop ou qualquer lugar, você não pensa, você ajuda. Se você está numa estrada e uma ponte cai, começa uma tragédia, você ajuda. Você não pensa. Então assim, nós não pensamos. Vamos fazer. Né? E eu volto a dizer assim, você fala de fé, é como Jesus Cristo fala, confia no Pai. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está dizendo, seja feita a sua vontade. Então assim, é difícil dizer você não tem fé. A fé, ela está em você de qualquer jeito. Mesmo que às vezes você até porque fala se assim, não tivesse, seria muito pior que isso, né? Então assim, lógico que a gente tem nossos conflitos. Eu digo, a gente fica brigando com Deus no sentido de dizer, diga alguma coisa, né? Dá uma resposta, diga alguma coisa. E essa resposta não vem. Ela não vem, ou sei lá quando vem. Então é assim, mas seguir a vida e fazer. E agradecer você. Bom, toda Sinop, eu quero agradecer de coração. Os colegas todos da imprensa, que a gente não chega sozinho, né? Todos aqueles que sempre trabalharam, aqueles que a gente muitas vezes foi um pouco duro também na imprensa, né? Então assim, mas no sentido, eu acho, daquelas pessoas, né, que a gente gosta, a gente acaba se importando, sabe? Então é nesse sentido. Aquelas que você, não é que não gosta, que né, você não faz muita diferença. Né, você não vai, mas... Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Para mim foi uma honra falar com você, falar sobre essa causa, sobre você. Eu acho que é o primeiro programa de Sinop, que eu não sei, não quero ter a pretensão de ser mais assim, que você fala do drama vivido no dia, de fato, e a luta como um todo. E eu me sinto muito honrado por isso, porque todas as vezes que lhe chamei, você se colocou à disposição, mesmo sabendo. Perdi meu pai não nas mesmas condições que o seu filho, não dá nem para comparar, mas até hoje eu questiono Deus. Então eu imagino você nas condições como pai, né? Porque nas coisas naturais da vida eu fiz aquilo que Deus projetou. O filho enterrou o pai. Nas coisas que não são naturais de Deus é quando o pai enterra um filho, né? Não é natural de Deus. Mas você teve que superar isso e ser exemplo para as outras pessoas com uma causa. Que Deus te dê muita força, que a sua esposa, que o seu filho, que a sua família estejam muito amparadas por Deus, mesmo nesses momentos de questionamento. Isso é natural. Eu penso que quem não questiona Deus é porque de fato não acredita nele. E eu espero, Léo, que aqueles que estão lá em Brasília, que pode mudar as leis, nós não tenhamos que ver a família do Paulinho, a família do a gente fala Wagner, muito desse caso, mas tem daquele cara de Juara que várias. Foi morto por 2 menores, que nem ficou na cadeia porque não tinha lugar para um moleque ficar. E a família de 53 mil pessoas por ano que passam, as famílias que passam pelo mesmo drama que você. Esse grito silencioso que corrói a família, mas que aqueles que têm o poder de mudar parece que não ouvem, não se sensibilizam
e não sente essa dor. Então que essa luta continue e que nós possamos, em bom tempo, ver essa mudança, mas que se nós não possamos ver, que as futuras gerações possam vivê-la. Obrigado. Parabéns a você pela luta, a Márcia que trabalhou lá, né, conosco na rádio, uma batalhadora. E agradecer a todos de Sinop que têm nos incentivado, têm entendido, né, e têm dado todo o apoio nessa luta. Nós não temos outro caminho não, Rudy, nós temos que seguir. Do que a gente tem, das forças que a gente tem, seguir nessa luta que acaba também nos dando força. E o fazer pelo próximo, assim, sem nenhuma pretensão aqui, mas é um caminho. Eu acho que a sociedade tem muitas pessoas, lógico, que fazem. Em relação a mudanças, só tem um caminho, eu imagino. Você fala do pessoal que está em Brasília, eu não diria dos que estão em Brasília, dos que irão para Brasília em 2019, porque os que estão lá, com raras exceções, pelo sistema que está aí, está um salve-se quem puder. Então, tentando a emenda para garantir recursos para eleição, enfim, o que está aí está no limite. A sociedade precisa exigir, ter coragem de ir para esse enfrentamento político de forma democrática, dentro da legalidade, mas construir um Brasil melhor. Porque senão fica todo mundo achando que está tudo certinho, né? Está tudo bonito e, na verdade, tem muito o que fazer. Muito obrigado a todos vocês aí. Léo, muito obrigado, Rudy. Que Deus te honre e te abençoe, você e sua família. E agradecer a Sueli, ao Ícaro aí pelo apoio. E é o que eu digo, um acaba dando força para o outro, né? Obrigado. Um grande beijo para a dona Sueli, um abraço para o meu amigo Ícaro, que tem o maior respeito e admiração por ele. Um grande abraço para você que está nos assistindo. Na próxima terça-feira eu volto com mais um Bom de Papo aqui na TBO Canal 13 a partir das 9 da noite. Hoje eu conversei com o Leonildo Severo, jornalista, advogado, que viveu um drama familiar e desse drama fez com que ele se tornasse uma grande causa. Nós tenhamos uma causa justa e com menos drama. Uma boa noite e até amanhã com Tribuna Livre, segunda edição às 8 da noite e com Bom de Papo na próxima terça. Até lá, tchau. Obrigado.